brasileiros foram às urnas e definiram as eleições presidenciais de 2014. Com quase 52% dos votos, Dilma Rousseff, do PT, é reeleita presidente do Brasil. O segundo turno marcou uma das eleições mais disputadas na história do Brasil, desde o processo de redemocratização do país. E na entrevista de estúdio, é claro, vamos discutir e comentar o resultado que provocou muita comemoração e dá margem para muita reflexão. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Tragédia, ataques pessoais, reviravolta nas pesquisas e o envolvimento dos eleitores como nunca se viu antes. Marcas de uma eleição acirrada, decidida praticamente voto a voto, entre os candidatos à presidência Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. E mesmo com o momento político conturbado, mais de 142 milhões de eleitores foram às urnas. Confira. Na manhã do domingo, Belo Horizonte amanheceu com céu nublado e muita chuva. Os termômetros registraram máxima de 22 graus e mínima de 17. Mesmo assim, os eleitores levantaram cedo para exercer a cidadania e escolher o candidato à presidência da República. Os mineiros encontraram filas menores na hora de votar. A previsão de tempo médio de votação nas urnas eletrônicas foi de 18 segundos. Foi muito rápido, muito ágil, o pessoal está colaborando, não tem fila, está sendo muito agradável, não está tendo o menor atropelo. Facilita para o povo ter consciência política. É muito importante a gente poder dar o nosso voto e tentar melhorar o Brasil cada vez mais e mostrar para minha filha também que o futuro está nas nossas mãos. A gente pode ver como que vota e aí quando crescer vai ficar mais fácil. O voto para pessoas com idade acima de 70 anos é opcional, mas alguns belo-horizontinos não abriram mão de votar. É uma questão de cidadania que eu sempre briguei para poder votar. Durante o regime militar a gente brigou para retomar a democracia e eu acho que é importante você votar e manifestar a sua vontade livremente, né? É porque a gente quer um Brasil melhor, né? Mais uma vez, as eleições estão polarizadas entre PSDB e PT. E este colégio da região Centro-Sul de Belo Horizonte tem uma peculiaridade. Os dois candidatos à presidência da República passaram por aqui. Dilma Rousseff estudou no Estadual Central durante a sua infância e Aécio Neves vota aqui até hoje. O candidato do PSDB, Aécio Neves, chegou à sessão eleitoral acompanhado da esposa, Letícia Weber, por volta de 10h30 da manhã. Logo na chegada, houve tumulto. O vidro da sala onde o tucano vota quebrou e 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Já Dilma Rousseff, do PT, votou um pouco antes das 9 horas da manhã, acompanhada com o então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. A candidata à reeleição nasceu em Belo Horizonte, mas fez carreira política no estado gaúcho. Ambos os políticos demoraram menos de 10 segundos para votar. Ao final de um domingo de eleição emocionante, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais apresentou um balanço positivo de todo o trabalho. Até às 7h30 da noite de domingo, 57 pessoas tinham sido presas por cometer algum crime eleitoral em Minas Gerais. Mesmo assim, a avaliação do TRE para este segundo turno foi positiva. O balanço é bem positivo. O segundo turno trouxe um menor número de prisões, um menor número de substituições das urnas, uma maior agilidade na apuração, pelo que nós já estamos percebendo. Então o balanço é bem positivo, não houve transtorno, houve algum incidente com maior destaque, como por exemplo uma urna que foi incendiada em Porteirinha. E essa urna foi prontamente substituída, sem prejuízo aos que já haviam votado e também sem prejuízo aos que ainda não haviam votado. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Mais de 15.200.000 eleitores deveriam votar por aqui, mas o índice de abstenção foi significativo. Em torno de 20% é o índice mais ou menos semelhante ao do primeiro turno. Ou seja, dos 15 milhões, mais de 15 milhões de eleitores aptos, tivemos o comparecimento em torno de 12 milhões, já descontada essa ausência do eleitor que não foi votar.
Antes da divulgação do resultado, o clima era de muita expectativa em frente ao comitê do PSDB no centro de Belo Horizonte. Porém, alguns eleitores já estavam preparados para uma possível derrota. Tem que aceitar o resultado das urnas, né? A vontade do povo, mas sim, até acho que a campanha dele até agora foi muito válida por tudo que ele propôs e o tempo todo com seriedade. O resultado do segundo turno das eleições presidenciais foi confirmado por volta das 8h30 da noite, quando 98% das urnas já tinham sido apuradas. A candidata Dilma Rousseff se reelegeu com 51,52% dos votos contra 48,38% do candidato Aécio Neves. Logo após a divulgação do resultado, o senador mineiro fez um breve pronunciamento aqui no Hotel Dairel, no centro de Belo Horizonte, na presença de correligionários e lideranças do partido. Profundo agradecimento a todos os brasileiros que participaram desta festa da democracia. Agradecimento especial aos mais de 50 milhões de brasileiros que apontaram no caminho da mudança. Eu serei eternamente grato a cada uma de vocês que me permitiram voltar a sonhar e acreditar na construção de um novo projeto. Emoções à flor da pele, as próprias pesquisas eletrizavam ainda mais a expectativa pelo resultado. Uma eleição para ficar na história do país e de todos os brasileiros que vivenciaram este momento. E o que muda no país depois da reeleição de Dilma Rousseff? É sobre isso que vamos conversar com o professor Lucas Cruz Neves, da Faculdade de Direito da PUC Minas. Olá, professor, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, para começar, como que fica a avaliação depois dessas eleições, a presidente Dilma Rousseff sendo reeleita? Eu confesso a você que eu não via um segundo turno tão disputado e tão acirrado, voto a voto, desde o segundo turno de 1989, com o Fernando Collor de Mello e o Lula, né? Foi realmente a disputa mais acirrada que eu me lembro de ter visto depois de 89. Eu acompanhei pela televisão com a minha família a apuração, e a sensação que eu tinha é que em Belo Horizonte a gente estava tendo uma final do Campeonato Mineiro. Que as pessoas estavam gritando pela janela, né, enquanto iam divulgando. Foi uma comoção geral. Foi impressionante. Bom, falando um pouco das campanhas, foram mais agressivas nessas eleições, né? Como que o senhor avalia essas eleições? Foram eficazes? Eu tenho uma visão muito profissional de campanhas, porque eu advogo nessa área, né? Então, o que eu verifiquei ali? Isso não foi, essa agressividade, ela não foi da postura do candidato A ou B. Na verdade, o que acontece? Você teve eleições polarizadas. Você tem dois grupos políticos que vêm polarizando as eleições no Brasil há muitos anos, e você teve pela primeira vez no segundo turno uma disputa mais emparelhada. A diferença de percentual nas pesquisas era pequena, né? Então, o que se formou para o segundo turno? Você já tinha o eleitorado do candidato Aécio Neves, o eleitorado da candidata Dilma definidos, e você tinha toda uma massa de indecisos que se decidiriam a partir da desconstrução do outro candidato. Então, foi muito mais uma estratégia de marketing, a meu ver, foi muito mais uma definição de estratégia de marketing de campanha, a ideia de desconstruir o outro. As duas campanhas foram de desconstrução do outro. Para o eleitor que já tinha se decidido, ficava até chato, né, acompanhar a campanha. Para o eleitor indeciso, né, as pesquisas mostram que eles até gostaram desse clima. Foi decisivo. Bom, eu vou interromper só um minutinho a nossa entrevista, que nós vamos mostrar a divulgação do resultado das eleições da presidente reeleita Dilma Rousseff, que falou para todo o Brasil depois da sua vitória. Em Brasília, a candidata reeleita do PT, Dilma Rousseff, fez um longo discurso de agradecimento. As primeiras palavras foram a favor da paz e da união. Em seguida, assegurou o primeiro compromisso do novo mandato, a abertura e disposição para o diálogo. Algumas palavras e temas dominaram essa campanha. A palavra mais repetida, mais dita, mais falada, mais dominante foi mudança. O tema mais amplamente invocado foi reforma. Sei que estou sendo reconduzida à presidência para fazer as grandes mudanças
que a sociedade brasileira exige. Bom, professor, a gente viu a presidente Dilma Rousseff e ela fala muito de mudanças, né? Sim. Como que você caracteriza essa fala dela depois de ser reeleita? Olha, eu entendo que isso ficou muito claro no discurso dela na campanha para o segundo turno. Né? Ela sempre deixou muito claro que não seria mais do mesmo e que seria um novo governo, né? Com a mesma governante, mas seria um novo governo com ideias novas. Ela realmente, eu me lembro de ter ouvido essa fala e, como eu te disse no intervalo, foi para mim a melhor fala dela na campanha toda, assim. Foi a melhor fala dela, foi essa de ontem. Eu acho que ela estava mais tranquila, mais aliviada, né? E realmente é uma campanha de uma candidata à reeleição que estava com uma oposição muito próxima dela. Tinha que ser uma campanha de mudança, porque senão ela não conseguiria captar o indeciso, né? Então, essa fala dela foi uma fala que espelhou o discurso dela no segundo turno. Vamos mudar, né? Será um novo governo. Eu acho que isso foi muito coerente com o que foi a campanha dela no segundo turno. Bom, muito obrigada pela sua presença. Esperamos que um governo mude com várias mudanças. Todos, né? Nós nós esperamos, né? Todos nós. Todos os milhões de eleitores que foram às urnas domingo. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço. O Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. O nosso encontro amanhã é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um ótimo começo de semana e eu te vejo amanhã.